Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de sólidos, começando o capítulo 9, que é o que a gente chama o método tight binding, né? Do que é que nós vamos tratar então nesse capítulo? O que é que significa tight binding? Vem de dois termos ingleses, né? Tight significa apertado, fechado, imóvel, né? E bind significa ligar. Então, nesse capítulo, a gente vai tratar como se fosse o caso oposto do que a gente tratou no capítulo anterior, ou seja, o caso em que os elétrons são fortemente ligados aos átomos e íons, né? No caso anterior, a gente tinha como se fosse elétrons livres, né? O modelo era de elétrons livres. Agora é o contrário, nós temos elétrons fortemente ligados aos íons, né? O que isso significa? Se a gente pega um exemplo, vou pegar o exemplo do livro. Bom, enfim, o exemplo do sódio metálico, né? Os elétrons internos estarão fortemente ligados aos núcleos e os elétrons mais externos estarão menos ligados. Essa a primeira discussão que o livro apresenta já mostra que às vezes a gente precisa combinar métodos diferentes para analisar situações diferentes. Então, para os elétrons assim, mais livres, né, ou os elétrons mais externos, talvez o modelo que a gente viu no capítulo anterior seja mais adequado. Mas e os estados eletrônicos que vêm quando a gente junta os átomos de estados mais internos, ou seja, de menor energia? Então, pegando aqui um exemplo, né? Isso aqui é cálculo, resultado de cálculo numérico, né? Tá no livro do Ashcroft e Mermin, né? Isso aqui são as funções de onda, a distribuição radial a função radial, desculpa, a parte radial então da função de onda dos elétrons quando eu tenho dois átomos de sódio, um do lado do outro, né? Então você vê, os estados 1s são elétrons que são praticamente confinados no núcleo atômico, né? Aqui são os estados 2s aqui, ó. Os estados 2s também são estados que são muito mais ligados. Veja que a região aqui que vai se aproximando um do outro, praticamente a função de onda zera. Os estados 2p um pouco menos, se a gente olhar com detalhe e ampliar, vai ter um pouquinho aqui de chance do elétron que estava aqui, está aqui e vice-versa. Os estados 3s, por outro lado, você vê que a função de onda de um já se combina com a função de onda do outro, né? Então isso dá um efeito assim menos localizado nos elétrons que são externos. Na verdade, o sódio tem um único elétron, 3s. Então a gente poderia dizer, para os estados 1s, 2s e até 2p, a gente pode imaginar que são estados eletrônicos conectados aos núcleos dos átomos, enquanto que os estados 3s seriam mais aqueles elétrons que produzem os elétrons livres. E isso meio que explica o razoável sucesso do modelo de Drude e Sommerfeld para explicar a propriedade, por exemplo, de vários metais alcalinos, né? Porque basicamente é esse último elétron mesmo aqui que tem um caráter assim um pouco mais livre, né? Tá certo? Então é isso que a gente diz. Para estados 1s, 2s, 2p, praticamente não existe superposição. Para estado 3s tem uma grande superposição. Então a gente poderia dizer, para os estados 3s, talvez a descrição do capítulo anterior fosse melhor, mas para o estado 1s, 2s, 2p, obviamente o modelo de elétron quase livre não funciona, pelo contrário, né? O elétron livre os elétrons 1s, 2s e 2p estão muito presos, né? Daí é que vem a ideia do método tight binding, significa bem preso, né? Bem ligado, né? O método bem ligado. Muito bem. Qual vai ser a ideia então? Então nós vamos considerar que a hamiltoniana do cristal como um todo
continua sendo um potencial periódico, então a hamiltoniana, de novo, nós vamos continuar imaginando que os elétrons são independentes, então o problema continua sendo determinar quais são os estados eletrônicos, imaginando que eu tenho um elétron, e sabendo quais são os estados eletrônicos, a gente vai preencher depois com o nosso saco de elétrons, né? Modo de dizer. Então, qual é o hamiltoniano, qual é o problema de autovalores e autovetores do hamiltoniano, então que me dá a função de onda das energias, que eu tenho que resolver? É um hamiltoniano periódico e ele tem uma característica importante. Nas proximidades de um dos pontos da rede de Bravais, que é onde está montado o átomo, e aí a gente de novo vai imaginar um modelinho de um metal típico desses, monoatômico, com um átomo por ponto da rede de Bravais, né? Mas não é muito difícil generalizar isso não. Mas vamos imaginar inicialmente que nós temos a nossa rede de Bravais, é um único átomo ocupando essa posição. Então, nas proximidades deste ponto da rede de Bravais, a hamiltoniana é praticamente hamiltoniana como se fosse de um único íon, né? Um único núcleo atômico colocado na posição da rede. O que significa que, para todos os efeitos, se eu tiver um elétron ali perto, ele vai se sentir na proximidade do núcleo de um átomo, né? Se ele muda para um outro ponto da rede, de novo, ele sente, como esse ponto é simetricamente igual a esse, né? A história da rede de Bravais é que eu posso deslocar de qualquer lado, que a vizinhança, todos os pontos têm o mesmo tipo de propriedade. Se ele estiver aqui, ele vai enxergar então a hamiltoniana desse outro átomo e assim por diante, tá? Quais são os estados ligados, então, né, dessa hamiltoniana atômica? São a hamiltoniana de um átomo comum, né? No caso do sódio, seria o Z do sódio, né, e o elétron colocado lá. Então, os estados ligados psi de N e de H atômico de interesse são bem localizados, ou seja, para um átomo na origem, se psi de N é tal que satisfaz essa equação de autovalores, então o psi de N de R deve diminuir à medida que eu me afasto da origem, né? Então, imaginando o átomo na origem, à medida que eu vou me afastando de R, esse psi de N, que representa estados bem localizados, senão não seria localizado, né? Deve se afastar. E essa psi de N deve chegar a zero quando a distância, ou deve zerar quando começa a ficar ali próximo da distância, ou melhor seria na metade da distância entre dois átomos, né? De forma que se o elétron estiver aqui, ele não enxerga um outro elétron que está no sítio do lado, né? A função de onda daqui não se superpõe com a daqui. Então, o valor de R, ou seja, essa distância que precisa para a função de onda se anular, a gente chama de range de psi de NR. Então, em termos de figurinha, se a gente imaginar uma rede unidimensional, é como se eu tivesse o potencial atrativo de cada núcleo. Veja que o potencial zera antes de eu começar o do próximo do íon vizinho, né? De forma que é como se cada sítio aqui fosse independente, né? Diferente de um cristal real, em que eu começo a ter, é como se esses sítios se aproximassem, eu começasse a ter superposição desses potenciais, gerando o potencial real, então, que o sólido sobrevive. E então, nessa situação real, o que é que a gente teria? Os estados, aqui acho que é o caso do sódio, né? É exatamente o caso do sódio. Os estados que vêm 1s, 2s, 2p, praticamente são localizados, e o estado, a banda 3s, seria aquela que produziria, então, os nossos elétrons de condução, né? E que enxergaria, digamos assim, a rede periódica toda. É como se esses elétrons que ocupassem esses estados aqui, mais ligados, é como se eles só enxergassem o núcleo em cada posiçãozinha, certo? E a ideia aqui é que a função de onda, né, por exemplo, nesse modelinho aqui, em que eu tenho os átomos separados o suficiente para o potencial de um zerar, né, e a zero, ou ser muito pequenininho, quando o outro começa, é como se eu tivesse funções de onda, então, né, que são separadas. Agora, obviamente que à medida que os átomos mudarem a distância, né, eu posso migrar para uma situação como essa, em que os potenciais
podem ter superposição, e então a gente começa a ter uma superposição das funções de onda. E nós vamos ver que essa região aqui de superposição é uma região importante, que a gente chama a região de overlap, o termo em inglês de superposição. Né? E nós vamos ver que tem inclusive um termo que vai aparecer que a gente chama overlap integral. Tá? Então, a ideia desse capítulo todo é a gente avaliar quão importante é essa superposição, quão importante é essa superposição para diferentes estados eletrônicos e criar um métodozinho que permita a gente, então, a calcular as bandas do sólido que vem de uma situação como essa, que eu posso ter uma superposição, mas que ela é pequena comparada à parte principal do hamiltoniano, que é a parte do núcleo atômico, ou seja, é a parte localizada no núcleo atômico. Né? Pronto. Nessa região, então, quando eu tenho funções de onda que se superpõem, o produto das funções de onda é não zero. Quando eu tenho funções de onda que não se superpõem, né? Então, uma das formas de medir o overlap é fazer o produto, integrar, por exemplo, a função de onda, né? Nessa região do espaço. Se ela for diferente de zero, eu tenho uma certa superposição. Se ela for igual a zero, é porque ou uma ou outra nessa região do espaço é igual a zero e eu não tenho, então, uma superposição. E esse vai ser um parâmetro importante que nós vamos usar mais à frente. Né? Muito bem. No caso limite, então, na qual o H do sólido real, a diferença dele para o H atômico, se eu penso agora no íon, vamos imaginar um determinado sítio da rede que é a origem. Como a rede é periódica, o que eu imaginar ali vai valer para todos. Então vamos imaginar que para o sítio da rede, que é a origem, o hamiltoniano difere pouco do hamiltoniano atômico, dentro do range em que a função de onda, φ de n, ela pode ser uma boa solução. Né? Então, no caso limite em que H difere, aqui deveria ser difere, né? Muito pouco de H atômico para R maior do que o range de ψ de n, a função ψ de n de R será ainda uma boa solução para os autovalores de E de n. Né? Já que o H é periódico, o ψ de n de R menos R também será a solução com o mesmo autovalor. Né? Então, todas as funções de onda que tiver o mesmo comportamento, que só forem transladados por um vetor da rede de Bravais direta, também serve como uma solução para o hamiltoniano, porque o hamiltoniano é periódico. Né? Esse raciocínio, então, conduz à ideia da gente calcular correções dos estados considerando um hamiltoniano. Então, a ideia aqui é que a gente vai considerar um termo ΔU, que vem exatamente do fato de quão próximo os átomos estão, quão próximo o potencial atrativo de um superpõe com o do outro, está incluído nesse ΔU, né? Então, a diferença do hamiltoniano por uma soma de hamiltonianos atômicos, que seria um conjunto de átomos isolados colocados em posições da rede de Bravais, esse ΔU aqui a gente imagina que deve ser um termo pequeno. Nós vamos ver mais para frente o que é que significa. Então, o que a gente vai poder introduzir como uma correção. Né? De forma que a ideia é que eu tenho o modelo idealizado, que seria os átomos isolados, eu tenho o modelo ideal, que tem alguma superposição, e a diferença entre os dois, então, é o que me dá o meu ΔU. Né? Então, esse ΔU seria o termo que vem exatamente do fato de eu considerar a diferença entre o hamiltoniano real deste potencial para o hamiltoniano idealizado do sistema de átomos isolados. De forma que a gente imagina que esse ΔU deve ter um comportamento assim, né? Em relação, se eu pego o átomo na origem, né? O átomo na origem, esse R aqui é o primeiro vetor da rede direta, pegando aqui o caso unidimensional, né? Só para ficar mais fácil. Então, esse ΔU ele é praticamente zero em torno da origem, e ele começa a ser diferente de zero à medida que eu vou me afastando da origem, numa região em que a função de onda atômica começa a ser pequena. Então, na verdade,
a interferência, o que a gente considera é que a interferência desse termo ΔU, ele pode ser até grande. Se eu me afastar muito, ele cresce. Mas o problema é que a interferência dele nas funções de onda calculado na origem é que é pequeno. Por quê? Porque a função de onda nessa região aqui, quando vou chegando na metade da distância, a função de onda já é bem pequenininha. Então eu vou ter uma alteração pequena nos estados eletrônicos e é essa que é a ideia, né? Então, a formulação geral é essa aí. As funções πn de R ainda serão autofunções de H, no caso limite, no qual o ΔU seria zero. Então, imagina que todos os estados eletrônicos que eu tenho que considerar, a função de onda zero antes do ΔU começar a crescer. Então, nesse caso, que é um caso pouco real, as soluções πn de R seriam perfeitas, tá? Então, nesse caso, cada estado πn de R vai fornecer N estados, né? Porque eu tenho N sítios da rede, então eu tenho N possíveis soluções, um para cada sítio da rede, que corresponde, que então vai... Todos eles vão dar a mesma energia N, né? Então, isso seria para o caso em que até onde o estado que eu estou considerando, ele zera antes de eu ter qualquer superposição. No entanto, o que a gente gostaria não é escrever em cima do psi de n, mas a gente gostaria de preservar as características da função de Bloch, ou seja, a gente gostaria que a função de onda total do sistema, dos estados eletrônicos, pudesse continuar sendo escrito da forma como a gente viu no capítulo sobre o teorema de Bloch, com K, os vetores da rede, varrendo todos os estados, os n estados possíveis na primeira zona de Brillouin, como a gente discutiu, né, que vem das condições de contorno de Born-von Karman. Muito bem. A melhor forma de fazer isso, na verdade, é escrever a função de onda total. Se eu escrever como uma combinação linear somada em todos os pontos da rede direta R, né? Se eu escrever a função de onda dessa forma, é uma forma ideal, porque a gente pode verificar que escrevendo dessa forma preserva a condição de Bloch, né? Por exemplo, se eu calcular quanto é que dá πn de Rzão mais Rzinho, então vai ser a somatória em todos os R's, né? E aqui, para não confundir com o Rzão que eu usei aqui, eu fiz a somatória em Rzinho. Troquei Rzinho por Rzinho mais Rzão, né? Bom, rearrumando esses termos aqui, a gente pode passar E elevado a IK escalar R para fora, né? E vai ficar aqui dentro, então, E elevado a IK escalar Rzinho menos Rzão. E aqui eu posso reescrever como sendo menos Rzinho menos Rzão. Agora, como a soma é sobre todos os vetores R da rede direta, tanto faz se eu calculo a função πn de R menos Rzinho menos Rzão ou de um outro R, como se eu deslocasse a origem, né? Então, isso pode ser... se eu chamar Rzinho menos Rzão de R barra, a soma vai continuar sendo sobre todos os vetores da rede direta. E a gente mostra, então, que escrever dessa forma, ou seja, a função de onda como uma combinação linear dos estados atômicos é uma solução interessante, né? Beleza. No caso limite em que o ΔU é igual a zero, né, para os psi de n que a gente tenha que considerar, né, dentro do range, para todos os efeitos, então imagina que eu tenho que considerar somente até um determinado estado e ali eu já consigo acomodar todos os elétrons, né? Porque lembrando que eu tenho n soluções para cada possível psi aqui, eu vou ter N soluções, né? Então, de repente, eu posso acomodar todos os elétrons já combinando diferentes estados. Por exemplo, a função de onda do estado fundamental, 1s, 2s e assim por diante, né? E esses são bem localizados, então, para esses casos, a solução seria, então, essa aí, né? A solução seria dada por isso aí. E as bandas de energia, então, na verdade, seriam valores constantes de En, que não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma dependência com os vetores que a gente chama. A banda não tem estrutura, né? Não teria nenhuma dependência com os vetores de onda K na primeira zona de Brillouin. Essa situação, no entanto, ela é pouco realista e pouco provável.
Na verdade, é muito mais provável que isso vale, por exemplo, para estados 1s, 2s, a gente viu no caso do sódio que nos estados 2p já começa a ter uma pequena superposição, o 2s também tem um pouquinho, e 3s aí já a superposição é maior, né? Então, o caso mais realista é que eu tenha, sim, um ΔU diferente de zero numa região em que a função de onda é na região ali próximo da meia distância entre dois sítios da rede direta, né? Em que a função de onda ainda não é zero, a função que eu tenho que considerar ainda não é zero. Mas eu posso continuar tratando isso da forma aproximada desde que esse produto ΔUR psi de n apresente uma contribuição pequena em comparação com o termo que vem da hamiltoniana atômica. Isso aqui basicamente a gente está querendo dizer o seguinte: o quanto de energia vem dessa contribuição do ΔU é bem menor do que o que vem da hamiltoniana atômica, de forma que a maior parte da energia do estado ainda vem da contribuição dos átomos individuais, né? Então a gente pode esperar que as autofunções psi de R desse operador, eles vão diferir pouco do psi de n e r, de forma que a gente pode continuar escrevendo como uma combinação linear de funções do tipo função de Bloch, só que agora a gente vai escrever uma φ de Rzinho menos Rzão, e cada uma dessas φs aqui vai ser uma combinação linear dos orbitais ou das funções de onda atômica, ou que a gente chama dos orbitais atômicos, né? Então é uma forma aproximada da gente escrever a função, né? Que seria, lembrando que a gente viu no caso em que o ΔU de R é zero quando a função de onda é diferente de zero, aqui apareceria a psi-n de R, mas como esse termo tem uma contribuição importante que vem, pouco importante que vem do ΔU, a gente pode continuar escrevendo com uma combinação linear em cada sítio R da rede, desde que a gente escreva para cada função de onda aqui uma soma, uma combinação linear, ou seja, a gente permite que os diferentes estados atômicos se recombinem, produzindo os novos estados do sólido, né? Essa aproximação aqui é o que a gente chama o método LCAO, que é dentro de cálculo de estrutura eletrônica, tem um monte de sigla, né? Mas LCAO é Linear Combination of Atomic Orbitals, que é combinação linear de orbitais atômicos, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Então, essa seria a formulação geral, uma parte da formulação geral. Então, eu vou parar, deixa eu ver, isso, pronto. Então, eu vou parar essa aula por aqui. No próximo, a gente começa a usar, na continuação, então, a gente vai começar a usar essas hipóteses e ver como é que fica, então, a cara das equações de autovalores e autovetores do hamiltoniano, né? Então, nós vamos ter aqui, antes de terminar, deixa eu lembrar que uma vantagem desse método é que ao invés de eu ter que achar a função de onda como toda, né? Como o φ de Rzinho menos Rzão, ele é escrito como uma combinação linear das funções de onda atômicas que são pré-determinadas, né? Ou seja, eu vou combinar átomos de sódio, então eu sei quais são os estados atômicos do sódio. Então reduz o problema determinar as constantes, ou seja, como é que as funções se combinam. Então é uma forma conveniente. E mais, quem fez curso de quântica lembra que qualquer função de onda, né, se a φ de R menos Rzão é uma função de onda do espaço das funções de onda, do espaço de Hilbert ou do espaço da mecânica quântica, a gente sabe que qualquer função lá pode ser escrito como uma combinação linear de um conjunto completo de soluções, ou um conjunto ortonormalizado, né? Que formam uma base no espaço, e as funções de onda atômicas formam uma base no espaço. Então, aqui seria um conceito mais de álgebra linear, né? De espaços vetoriais, onde os orbitais atômicos formam uma base nesse espaço, e no fundo o que eu estou fazendo aqui é simplesmente escrevendo um vetor qualquer desse espaço vetorial φ de R,
na base formada pelos, ou seja, como combinação linear dos vetores da base, que são as psi de n, r. Né? Bom, mas é isso. Então, na próxima aula a gente vai começar a usar então isso aí para ver como é que fica então as nossas expressões para as bandas no sólido. Valeu, pessoal, até a próxima.